Olá meus amigos, olá minhas amigas, como é que vocês estão? TCC Sem Traumas, na verdade esse título ele nasce de um diálogo, né, com vários alunos meus, né, aqui da Faculdade Maciça de Baturité, e da dificuldade muitas vezes, né, da gente organizar as ideias de como é que a gente vai escrever o TCC, e com o apoio do meu grande amigo Marcos Aires, aqui da Escrita, a gente bolou esse curso, né, essa forma de estar auxiliando todo mundo aqui a fazer essa construção de um TCC. E daí o nome TCC Sem Traumas, que não é para ter traumas, a gente vai ajudar aqui todo mundo a se sair bem no seu TCC. Quero também aproveitar a oportunidade, agradecer o professor Heraldo Simões, né, que é um grande incentivador, a professora Cleide, aqui do CEMEPS, né, do curso de mestrado profissional em Educação e Saúde, a professora Meiricele Leitinho, né, aqui também da UES, e a todos que fazem. Eu vou ser injusto aqui se eu for falar todos os nomes, então para não esquecer ninguém, todos que fazem o CEMEPS, aos meus colegas professores da Faculdade Maciça de Baturité, o professor Edilson Castro, nosso diretor, tá certo? E assim é uma forma da gente estar retribuindo e contribuindo também nessa construção tão importante que é o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, tá? Mas antes de continuar, eu queria pedir a vocês que não esqueçam, né, para nos ajudar aqui ao nosso canal, a curtir, tá? Claro, você não é obrigado a fazer isso, mas se for possível faça, né? Curta aí o nosso vídeo, ligue lá o sininho para sempre que tiver uma novidade aqui no canal você está nos acompanhando, tá certo? É um canal pessoal, um canal meu, né? Que a gente fala de muita coisa, bota coisas para os alunos, guarda alguns vídeos. Então é um negócio bem informal, mas que eu quero estar trazendo o TCC Sem Traumas aqui para todo mundo e ajudar todo mundo, tá bom? Então vamos em frente, tá? Nesse módulo 1 a gente vai falar dos aspectos gerais do TCC, né, do trabalho de conclusão de curso, tá? São vários módulos, a gente não definiu a quantidade de módulos, mas quando estiver próximo a terminar a gente vai dizer quantos módulos ficaram, tá? E cada módulo tem algumas aulas. Esse módulo 1 é a parte introdutória mesmo, né? Então a gente vai chamar dessa parte introdutória. E vamos em frente, que a gente tem muita coisa para falar num espaço curto de tempo, que eu não quero que esse vídeo seja muito longo. Agradecendo mais uma vez a Faculdade Maciça de Baturité, nos procure. A gente tem vários cursos de graduação EAD e graduação presencial, certo? Ao Marcos Aires, lá da Escrita, que é o nosso grande incentivador, né, para estar fazendo esse nosso curso, tá? E vem novidades aí bacanas sobre a escrita, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E vamos falar do nosso TCC Sem Traumas, como tirar o trauma do TCC. Para escrever um TCC, você vai ter que escolher um tema, não pode ser diferente, a gente não pode começar de forma diferente. Qual é o seu tema? Né? Você é de que área? Você é da administração? Você é do RH? Você é da pedagogia? Então, professor, eu gosto da pedagogia, eu quero falar sobre ensino de matemática. Ensino de matemática é uma temática. Dessa temática, você tem que ir, né, do maior para o menor. Então, do ensino da matemática, o que é que você quer falar do ensino da matemática? Das dificuldades, professor, do ensino da matemática. Dificuldades em quê? Em que série? Em que fase? Tá certo? Do uso de alguma ferramenta. Então você tem que ir do maior para o menor, tá? Então o tema, certo? A temática que você vai falar, que não é o título, ainda é o maior. Então eu quero que você descubra que parte grande, né, das várias coisas que existem na humanidade você vai falar, né, no seu TCC, ok? Então você tem que pensar nisso, descobrir o que é que você gostou, para que a gente possa começar a desenvolver o seu trabalho. Então pense qual é o seu tema, certo? Mas para isso tem uma dica. É importante que você goste do tema, que existam pesquisas sobre ele, certo? Que você encontre material, porque se você gosta do tema, mas não tem material, já é um ponto negativo para você conseguir desenvolver o seu trabalho. Então você tem que encontrar material, tá? Então é necessário ter pesquisas sobre aquela temática. E você está próximo a ele, ter uma ligação, né, com aquela temática, tá? Uma ligação profissional, uma ligação afetiva, né? Mas tem que ter uma proximidade, tá certo? Uma aproximação
formativa, porque você se formou naquela área, porque você tem um conhecimento técnico daquilo. Então você tem que encontrar esses 3 pilares, o tripé de apoio do seu tema para que você tenha sucesso na construção do seu TCC, ok? Descobrindo isso, você já sabe qual é o seu tema, certo? Agora a gente vai tentar escrever um título provisório, do maior agora para o menor, tá certo? Sendo específico sobre aquele tema. O que é que você quer falar? Tá? E a gente traz aqui um exemplo. Por exemplo, pegando aqui a arte e educação. Arte e educação é o tema. Ah, professor, gostei das aulas de arte e educação, então quero falar sobre arte e educação. Massa, tranquilo. A partir desse tema, dessa temática, arte e educação, você vai falar sobre o quê? Aí o aluno trouxe, professor, dessa temática arte e educação, eu estou muito curioso em falar a arte como a metodologia de ensino nas séries iniciais. Lembrando que esse título ainda é provisório, a gente vai mexer nele um monte de vezes, mas que é importante a gente já começar a escrever, né, um pouco mais afinando a ponta da pirâmide invertida, né, como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo, indicando o que é que você vai falar da arte e educação. Então, nesse caso, a gente colocou a arte e educação como uma metodologia de ensino nas séries iniciais. Olha aí que bacana. Então nós já temos um tema e nós já temos um título provisório. Provisório porque nós já sabemos, né, que ele vai ser mudado várias vezes, diversas vezes, e que isso é muito comum. Tá certo? Descobrimos qual é o título, descobrimos qual é o tema, tá? E agora a gente começa a fazer um desenho, né, sobre o nosso trabalho, o que a gente vai fazer, né, para que a gente possa desenvolver o nosso TCC. Imagine o seguinte, você foi numa biblioteca e nessa biblioteca, né, você encontrou vários títulos e esse título lhe chamou a atenção. Na estante onde tinha arte e educação, você encontrou um livro que tinha esse título, A Arte como Metodologia de Ensino nas Séries Iniciais. Aí tem uma coisa muito curiosa que pode acontecer. Ou você abriu o livro e se encantou por ele, porque tinha tudo que você queria que esse livro tivesse, ou você se decepcionou. Então você, como autor, você tem que encantar o seu leitor, tá certo? Então pense, se eu sou o autor do livro e eu quero encantar o meu leitor, o que é que eu devo colocar nesse meu livro, nesse meu artigo, nesse meu trabalho, para que o meu leitor ele fique encantado, tá certo? Então você tem que pensar em tópicos, colocar na forma de pontos mesmo, tá certo? Para que você possa desenvolver esses pontos, tá? Por exemplo, a gente pensou que um livro de arte e educação com o título A Arte como Metodologia do Ensino nas Séries Iniciais, ele tem que falar de arte, né? Tem que definir o conceito de arte, ele tem que definir o conceito do que é a arte na educação, ou arte e educação, certo? Ele tem que trazer alguns autores e os seus conceitos, falar desses autores é importante, tá certo? Tem que falar de educação infantil, porque o título ele relaciona as séries iniciais, tá? Ele associa a arte e a educação e a educação infantil, tá? Então ele vai falar com os autores, né? Ele vai colocar esses autores para conversarem dentro do texto dele. Estou falando o autor, né? O autor desse trabalho, né? Que a gente está falando, que a gente vai começar a desenvolver, tá? Ele vai associar a arte e a educação com a educação infantil, vai trazer a legislação, se existe alguma coisa dentro da legislação. Professor, eu não sei. Você vai pesquisar, né? Então a gente vai descobrir o que a legislação diz. Algum caso clássico, tá? Se encontrar, e algumas propostas de intervenção, uma sugestão. Então olha só que bacana, no final da leitura, o autor lhe dá uma sugestão de ação, tá? Então esse é um passo importantíssimo para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, tá? E o que é que você vai ter que fazer agora? De agora em diante, certo? Você vai pensar num tema, certo? Tira a arte e a educação, tira o título que a gente colocou e pense no seu.
Depois que você fizer isso, faça uma lista, pontue 8 tópicos, 5, 6, 7, 8 tópicos, tá? Com assuntos que são importantíssimos para que o seu material ele seja um material rico. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui. Até a próxima aula, até o próximo módulo. Peço que você não deixe de acionar o sininho, dê o like no nosso vídeo aqui, que ele é feito com muito carinho, com muito esforço. Espero que gostem, e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.